que nós fizemos 8 pregações nesse pequeno capítulo de Judas, e essa é a 9ª pregação, com o tema A Mensagem da Epístola de Judas. A ideia é sintetizar Judas em uma só mensagem. Qual é a mensagem da Epístola de Judas? Várias são as mensagens, mas qual é a mensagem geral do capítulo do livro de Judas? Ou seja, que mensagem a Epístola de Judas transmite para a Igreja de Cristo hoje? A mensagem da Epístola de Judas é que a verdade desde sempre é ameaçada e urge vigilância constante, pois os falsos mestres representam terrível ameaça à verdade. Essa pregação tem o objetivo de recapitular o conteúdo da Epístola de Judas, e recapitulando você recordará as demais pregações e assim terá maior possibilidade ou probabilidade de guardar as exortações de Judas contra as investidas do falso mestre. Mas a mensagem, respondendo mesmo a pergunta, qual é a mensagem da Epístola de Judas? Eu acredito que eu pude sintetizar a mensagem nessa frase: embora protegido contra os falsos mestres, você ainda tem a responsabilidade diante de Deus de lutar em defesa da verdade. Principalmente porque o crente não é egoísta, né? Então, como crente, como eleito para herdar a vida eterna, eu estou protegido, mas cabe a mim ser um instrumento de Deus para ser o guardião da verdade, para defender a verdade, né? Então, repetindo aqui, embora protegido contra os falsos mestres, você ainda tem responsabilidade diante de Deus de lutar em defesa da verdade. Amém? E isso, como sempre, Deus toma a iniciativa blindando os eleitos contra os falsos mestres. Então a mensagem a mensagem de Judas você precisa ser, embora protegido, ainda lutar contra os falsos mestres, porque tendo Deus como exemplo, né? Deus sempre toma a iniciativa. E aqui no livro de Judas, Deus tomou a iniciativa blindando. A palavra é blindando mesmo. O que é algo blindado? Nenhum perigo ameaça. Dizem que é assim: o carro blindado é impenetrável, pode atirar que a bala não penetra. Então, algo blindado é algo protegido de toda e qualquer ameaça. Então, Deus cuidou de blindar os eleitos contra os falsos mestres. Isso está nos primeiros versículos, onde Judas diz que os crentes são chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo e alimentado dia após dia com a misericórdia, com a paz e com o amor de Deus, que segundo Judas, segundo o versículo 2, a oração de Judas é que vos sejam multiplicados, né? Então, eu só queria justificar o significado dessa palavra chamados, né? Porque alguém pode perguntar, mas pastor, que na primeira pregação eu disse que essa palavra chamados tem a ver com a vocação dos eleitos, né? Aí alguém pode dizer, mas onde está? Onde você achou a palavra eleito? Porque eu não posso inventar nada. Pregador não pode inventar nada. Assim como matemático
né? Assim como quem lida com as ciências exatas, ele não pode inventar nada. Tudo vem de um cálculo, né? 2 mais 2 são 4 naturalmente, né? Pela matemática. Então, como o pregador é a mesma coisa, ele está proibido de inventar moda, de inventar coisa, de inventar significado. O significado vem da própria palavra de Deus. Então, justificando aqui, eu diria um argumento. Se esse chamado aqui não tem ligação com a eleição, eu pergunto, como pode Deus chamar a quem ele não conhece? Você se lembra que Romanos 8 diz que aqueles que ele predestinou também os conheceu. Então, o crente aqui é protegido pelo chamado de Deus porque ele é eleito, porque ele é predestinado para herdar a vida eterna, porque Deus não chamaria quem ele não conhece. Agora, outra explicação é que esse conhece aqui não tem nada a ver com o atributo maravilhoso do nosso Deus chamado onisciência. O chamado de Deus, a eleição, não tem a ver, eu não digo que não tem nada, né, mas que Deus é o conjunto dos seus atributos, por isso que ele disse, eu sou, quando disse a Moisés, ele é o conjunto, todos os atributos de Deus trabalham conjuntamente para a consecução dos seus planos eternos, né? Mas eu digo que não é a eleição não é com base na onisciência de Deus, como diz alguns, mas Deus sabia quem havia de ser receptível ao seu amado Filho, por isso elegeu. Deus sabia quem ia crer em Jesus, por isso escolheu. Nada disso, nada de Deus sabia por causa da sua onisciência. Quando diz em Romanos 8, aqueles que ele predestinou, a esses também chamou, porque ele os conhece, é porque Deus fez um plano. Deus fez um plano na eternidade, antes de criar o mundo, para tudo na vida. Para a administração geral, esse plano se chama dispensação. Para a soterologia, a doutrina da salvação, quanto à salvação, Deus escreveu o livro da vida. Então, o plano de Deus para a salvação do seu povo se chama livro da vida. Então, todos os que se acham inscritos no livro da vida, Deus conhece a todos e no tempo e no espaço Ele vai chamando um a um dos que estão inscritos no livro da vida e até o final do milênio ainda Deus estará chamando pessoas que Ele inscreveu no livro da vida. Aqui é como se fosse um concurso. As pessoas fazem o concurso, ele vai chamando os primeiros, vai chamando o segundo, demora anos, né, Lucas, para chamar o último colocado, né? Agora, aí não é questão de último ou penúltimo colocado, né? Ou então, Jesus diz que os últimos serão os primeiros, né? E os primeiros serão os últimos, mas aí tem outro sentido. Mas o livro da vida vai ter sempre, no planejamento de Deus já tem os inscritos no livro da vida para serem salvos no primeiro século, no século da igreja primitiva dos apóstolos. Os inscritos no livro da vida para serem salvos no período após a morte dos apóstolos até hoje. Os inscritos no livro da vida para serem salvos durante o período da grande tribulação sob o governo do anticristo. Os inscritos no livro da vida para serem salvos durante o milênio. Entende? Então, até o final do milênio, ainda estará tendo gente chamada. Então, eu quero só ressaltar essa palavra chamado com o propósito de lhe dar, ó ouvinte da palavra de Deus nesta noite, mais força
mais vigor, mais confiança na proteção de Deus. Então, você está protegido, porque Deus tomou a iniciativa de lhe proteger, de lhe blindar contra os falsos mestres. E Ele blindou cada eleito. Jesus disse, se possível, o anticristo e a besta, na grande tribulação, enganaria até os escolhidos, só que não é possível. Hoje também é a mesma coisa, se fosse possível, os falsos mestres enganariam os escolhidos, mas não é possível. A Epístola aos Romanos, Paulo diz que quem crê em Deus não será confundido. Mesmo quando estiver na beira da dúvida, como exorta aqui o nosso amado irmão Judas, no versículo 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Então, mesmo que tenha pessoas nessas condições, eleitos, crentes, nessas condições de dúvidas, ele não será confundido eternamente, né? Porque o que a palavra de Deus ensina é a perseverança dos santos. Amém? Então, como sempre, Deus toma a iniciativa, blindando os eleitos contra os falsos mestres. Esse é o primeiro argumento acerca da mensagem da Epístola de Judas. Qual é a mensagem da Epístola de Judas? Que nós devemos lutar pela verdade, defender a verdade, ser apologetas da verdade, custe o que custar. Todos os profetas morreram assassinados, a maioria foram perseguidos até serem assassinados. Todos os apóstolos foram perseguidos até ser assassinados. O próprio nosso Mestre e Salvador, Senhor, Deus verdadeiro e verdadeiro Deus, foi perseguido e foi assassinado. Hoje em dia não estão assassinando os crentes porque a providência divina colocou nas constituições das nações livres uma cláusula acerca da liberdade de expressão, da liberdade de religião, da liberdade de crença, da liberdade de culto. Não fosse essa providência divina, também nós estaríamos sendo assassinados. Na China, os crentes estão sendo assassinados. Há denúncia por toda parte aí na internet que o governo da China persegue os crentes e está matando os crentes, né? Sempre, até que, porque por permissão divina. O Império Russo matava os crentes, perseguia os crentes, prendia os crentes, né? Torturava os crentes, simplesmente por ser crente, por professar o nome de Jesus como Deus verdadeiro, Deus verdadeiro e verdadeiro Deus, Salvador, Filho de Deus. Então era morto no Império Russo, na época da extinta União Soviética. Mas agora a perseguição aos crentes ela está subjacente, ela não está aparente, né? Embora está aparecendo algumas perseguições no Brasil e no mundo. Por exemplo, no Chile tem notícia de perseguição de pessoas depredando igrejas, né? Nos Estados Unidos parece também, e aqui no Brasil já corremos o risco de igrejas serem depredadas, né? E a ideia, essa ideia corrente de os partidos políticos incentivarem os depravados a abandonar os valores judaicos cristãos, como, por exemplo, a família tradicional criada por Deus, né? O sexo tradicional criado por Deus. Aí estão querendo formar famílias de homem com homem, mulher com mulher, né? Estão querendo implantar nas escolas a ideologia de gênero. Vocês sabem o que é ideologia de gênero? A ideia da ideologia de gênero é que menino não nasce menino, mas ele não é menino
ele pode decidir, quando crescer, quando tiver já uma idade razoável, decidir se ele é menino ou menina. Menina não nasce menina, é ele que decide mais tarde se ele é menina ou menino. O que é isso? Que esse pessoal parece que nem inteligência tem. Parece que a cabeça dele virou uma melancia sem o miolo, né? Porque não cabe inteligência nenhuma isso, mas eles querem implantar. As autoridades políticas estão empurrando, querendo aprovar isso. Se aprovar, pronto, haverá perseguição nas igrejas, sim. Então estejamos firmes. Mas Deus, nosso assunto eu não sei por que eu estou falando isso, mas o nosso assunto é que Deus nos protegeu, nos blindou contra os falsos mestres. Amém? Estamos seguros. Entretanto, isso não lhe isenta de lutar pela verdade. Amém? O segundo ponto aqui é que você deve lutar pela verdade. Porque Deus deu o pontapé inicial. Judas deu sequência por meio da inspiração do Espírito Santo. Ele parou com tudo que estava fazendo e resolveu dar o grito de alerta. Então, não foi à toa, não foi sem uma razão, sem uma causa justa, que Judas, que queria regozijar com o povo do primeiro século a respeito das bênçãos gloriosas, da glória da salvação, parou com tudo para dar o grito de alerta sobre os falsos mestres, que ele o faz do versículo 3 até o versículo 17, conclamando os crentes a lutar, falando do caráter sutil dos falsos mestres, denunciando, afirmando a condenação desses falsos mestres ao fogo do inferno. Ele segue também destacando algumas características dos falsos mestres, porque, como nós vimos aqui, sendo que eles aparecem no seio da igreja de Jesus, no meio do povo de Deus, de modo sutil, de modo dissimulado, fica difícil de identificar, mas Judas deu algumas pequenas características deles aqui, algumas características que nem todos os falsos mestres são identificados por essas características, principalmente porque o diabo pretende ser anjo de luz, porque se ele aparecer como anjo de trevas, nem sempre vai ser crido e aceito, e não haverá ilusão. Então, Satanás se transforma em anjo de luz. E os seus ministros, como diz Paulo, lá no capítulo 10 de 2 Coríntios, os seus ministros também são sutis, são dissimulados. Então, alguns não praticam, na sua totalidade, as depravações citadas aqui em Lucas. Quer dizer, eles têm isso aqui, em Lucas, não em Judas, isso aqui é verdade sobre todos eles. Só que isso aí é verdade com índole, com uma característica ainda oculta, né? Ainda subjacente neles, que qualquer hora eles podem manifestar, ou melhor, eles se manifestam às ocultas, porque o alvo do falso mestre é acalentar as suas paixões, satisfazer as suas paixões carnais, né? Especialmente por dinheiro e sexo, né? Mas essas depravações estão neles, mas não brotam assim escancaradamente, senão as pessoas não se afastam, as igrejas dele não ficam superlotadas, e eles não ganham, não têm o lucro que eles pretendem ter com a piedade. Mas Paulo disse, de fato a piedade é fonte de lucro com o contentamento. Paulo ensina isso a Timóteo, um jovem pastor, iniciando no ministério, diz, olha Timóteo, a piedade é fonte de lucro, se você tiver contentamento. E qual é o contentamento que Paulo ensinou a Timóteo? Tendo sustento e com que se vestir, o pastor, assim como todos os crentes, fica contente, né? E sob a promessa do Salmo 37, que um justo não será desamparado e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Isso é garantido, né?
Eu aqui sou o crente mais velho entre vocês aqui, graças a Deus. E eu sou salvo há no mínimo 43 anos. E no mínimo 46 anos. Porque com 2 anos eu fui para o ministério, para o seminário, com 3 anos e meio eu fui para o ministério, tenho 40 anos no ministério, então mais ou menos uns 46 anos, e tenho essa percepção de Davi. Eu mesmo nunca passei necessidade, mas meu gerente, quando eu trabalho no meu primeiro e único trabalho secular, quando eu fui pedir para sair, porque a igreja estava me chamando para ser pastor auxiliar, ele disse: Juvenal, não vai não, você vai morrer de fome. Eu acho que ele não é vivo hoje, mas se ele estivesse vivo eu queria falar para ele: olha eu aqui, vivinho, né? Já passei pelo vale da sombra da morte. Sabia que, entende o que quer dizer vale da sombra da morte? São os perigos que a gente passa, as lutas que a gente passa, e eu cheguei à beirinha da morte, mas estou aqui, né? Porque Deus não desampara o seu povo, né? Amém? Então, você deve lutar, mesmo protegido, pensando em outros, nos que estão na dúvida, né? Nos que estão sendo assediados assediados é pouco, né? Qual foi a palavra que eu usei aqui? Assaltados pelos falsos mestres, né? Querem tirar a sua doutrina, querem tirar a verdade do seu coração, né? Os falsos mestres são os ladrões de verdade, de doutrinas, ladrões das sãs doutrinas. Eles querem nos assaltar o que Deus nos deu, que é tão precioso, que são as sãs doutrinas reveladas nas Escrituras. Então, por causa dos que estão em dúvida, dos assediados, dos que estão sendo assaltados pelo falso mestre, irmãos, defenda a sua fé, defenda as sãs doutrinas, lute, mesmo que tenha que morrer, né? Agora que eu lembrei porque que eu falei dos assassinatos dos profetas, dos sacerdotes, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus, né? Porque eles morreram defendendo a doutrina, e você e eu devemos morrer pela doutrina. Amém ou não? Amém ou não? Amém, graças a Deus. Então, agora, se Deus teve a iniciativa de nos proteger dos falsos mestres, Judas, inspirado pelo Espírito Santo, parou com tudo e deu para dar o grito de alerta. O que você acha que devemos fazer? Agora é o próximo ponto e último. Agora é a nossa vez de nos proteger. Então, repetindo, Deus nos protegeu, nos blindou com o seu poder, sua graça, sua verdade, nos chamando, nos protegendo, nos dando a sua misericórdia, a sua paz constante. Judas fez o seu papel sendo um instrumento nas mãos de Deus para ser inspirado, para parar com tudo, instruído pelo Espírito Santo para com tudo e tocar a trombeta, pôr a boca no trombone, né? E nós vamos ficar parados? Chegou a nossa vez. Então, agora é a nossa vez, agora é a sua vez de se proteger, né? E Judas dá a dica, ele diz: vós, porém, amados. Aí ele já disse como se proteger. Você se protege lembrando das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia. Então, se alguém se deixar enganar pelo falso ensino dos falsos mestres, não é por falta de aviso, porque desde os primeiros apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele está dizendo: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões nas igrejas. Eles vêm promover divisões nas igrejas. Os falsos mestres, eles agem de várias maneiras, né?
Tem o falso mestre grandão, como diz as crianças, falso mestre grandão, viu, Natan? E tem o falso mestre pique-ruxo. Todos dão problema para a igreja, né? São estes os que promovem divisões, eles são sensuais e porque não têm o Espírito. Aí, então, a primeira maneira que Judas indica para a gente se proteger, fazer a nossa parte, é ouvindo, lendo novamente, lendo nova e novamente os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos advertia dizendo: nos últimos dias virão homens escarnecedores. E a segunda maneira está no versículo 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Aí, a segunda maneira, você ouvindo a advertência dos apóstolos, dizendo: eles vêm, eles virão. Aí você se arma, edificando-se na fé santíssima, ou seja, crescendo na fé. Crente não pode ficar estagnado aí, 20 anos sem saber nada, 20 anos sem saber responder a quem vos pedir razão da esperança que há em vós. Um dos pontos importantes que demonstra crescimento espiritual é se o crente aprendeu a dar o seu testemunho. Como Pedro diz, está sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Hoje a irmã Márcia estava contando, e eu gostei, depois eu vou falar com ela, não deu para falar no telefone. Ela explicou direitinho para a mulher que ela estava evangelizando. Isso é um bom sinal de maturidade, né? Mas crescer na fé também, que é sinal de maturidade, é saber lidar com os problemas, com as situações da vida. Saber lidar com hombridade, com amor, com coragem, com fé, toda e qualquer circunstância que nos sobrevém. Então, essa é a maneira de a gente, a segunda maneira que Judas nos ensina para nos proteger contra os falsos mestres. Porque um crente maduro, dificilmente um falso mestre vai querer induzi-lo. Quando você começar a falar, ele vai perceber a sua maturidade. E se ele vive ali sondando, porque os falsos mestres são como bandidos. Os bandidos passam na porta das casas da gente, sabia disso? O jargão usado por aí eles estão filmando, né? Eles passam e filmam com os olhos, né? E para notar qualquer fragilidade em nossas casas, né? Então, se os falsos mestres fazem a mesma coisa. Se algum falso mestre está lhe sondando, rodeando, ou como diz o próprio Pedro, o diabo, o vosso adversário, vive em derredor, né? procurando alguém para devorar, procurando os pontos fracos dos crentes, né? Então, se ele faz isso, ele encontra um crente maduro, ele nem se aproxima, né? Nem se aproxima. Acho que foi o pastor João MacArthur, que disse que se o diabo passa a 1 quilômetro de distância e vê um crente, ele logo para sediar aquele crente. Só que quando ele percebe que a índole daquele crente é de obediência. Aquele crente sempre obedeceu e não há nada que o faça transigir da sua obediência. Então, segundo o pastor João MacArthur, diz que o diabo vai embora procurar outra freguesia, cantar em outra freguesia, porque o diabo não dá ponto sem nó. Se você é um crente obediente, há tentações que não lhe diz respeito. Você chega a um nível de maturidade, irmão, que você diz: isso não me diz respeito. Por exemplo, você entra no ônibus, está escrito proibido fumar. Aquilo não é tentação para você, né? Agora, no tempo da máscara, você chega no supermercado, proibido entrar sem máscara. Para você não é uma tentação, porque você já está acostumado a obedecer, está acostumado a usar máscara. Isso é maturidade. No campo espiritual é a mesma coisa. À medida que você cresce na fé, à medida que, como diz Pedro aqui, vós, porém, edificando-vos, edificar é construir. Então, a gente não pare de construir a nossa fé.
Tá certo? Se desse tempo, eu ia dar mais dicas aqui, como construir a fé, mas vocês já sabem. A terceira maneira é: guardai-vos no amor de Deus. Aí, essa é a terceira maneira. Você confiar que Deus lhe ama. Você não precisa ser induzido por promessas mirabolantes de falsos mestres. Você não precisa ligar a sua televisão na Record para ouvir as promessas da IURD, porque aquelas promessas são todas mentirosas. Mas a pessoa, o crente vazio, a pessoa quando está vazia, tende a pensar que realmente aqueles testemunhos são verdades, mas não são ilusões, nada daquilo acontece, né? Porque Deus não é uma marionete, Deus não é comandado pelo homem, é Deus que comanda o homem, não o homem que comanda Deus. Deus nem atende, não é qualquer oração nossa que Deus atende. Deus só atende aquela oração que, segundo a sua soberana graça, Ele escreveu no nosso livro, porque Deus tem um livro para nós. Eu só não sei explicar, mas eu creio que é o mesmo livro da vida. Embaixo do seu nome, lá no livro da vida, está lá escrito onde você vai trabalhar, viu Nicolas? Quando você crescer, está lá escrito onde você vai trabalhar, onde você vai morar, com quem você casar, certo? É com a garota mais linda desse universo. Pode ficar tranquilo, porque é verdade, eu ensino isso para os jovens, porque a ideia dos jovens na igreja é uma ideia de incrédulos, influência do mundo. Porque o mundo, o que o mundo fala? Fulano disse que vai fazer isso em agosto, eles zombam, a gosto de Deus, como se o gosto de Deus fosse um gosto ruim. Os jovens tendem, quando está esperando em Deus, Deus vai me dar uma mulher banguela, sem dente, feia, horrível. Não, Deus vai lhe dar a jovem mais linda, a princesa, né? Foi assim comigo, vai ser com você também, né, Lucas? Foi assim com Lucas, vai ser assim com todos os jovens crentes, com todos os eleitos que esperarem em Deus. Será com Natan? Viu, Natan? Sorria, Jesus te ama. E aí tem uma terceira maneira: guardai-vos no amor de Deus. Aí ele ensina como é que você se guarda, se protege no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, o exercício de espera no amor de Deus é se esperando nas misericórdias de Deus reveladas em Cristo Jesus. Começa com a salvação e continua com o ministério de pastorado de Jesus, porque Jesus é chamado na Bíblia o supremo pastor. Ele está pastoreando a gente. Nós vamos sair da igreja daqui a pouco, mas seguimos sob os cuidados pastorais do nosso Senhor. Os cuidados pastorais do pastor Juvenal se limita à presença, né, dele e às orações dele, mas Deus está presente em Jesus. É o supremo pastor, pastoreando-nos 24 horas por dia, porque, como diz um dos salmos, não dormita o guarda de Israel. O guarda de Israel não dorme, né? Deus não tem necessidade de sono como nós. E por último aqui, né, compadecei-vos de alguns, ou seja, exercite. Você não está aqui neste mundo, você não está aqui na igreja, você não está aqui seguindo a Jesus. A pergunta é: por que você ainda não foi para o céu? Porque Deus quer que você trabalhe para Ele, seja um instrumento. Você pode ajudar outras pessoas na dúvida. Você pode ter um ministério, como eu disse semana passada. Cada crente é um pastor, pastor um do outro, ajudando, consolando, protegendo, ensinando, exortando e principalmente salvando aqueles que estão ainda na dúvida e arrebatando-os do fogo, né? Tá certo? E o resto Judas volta com os cuidados e proteção de Deus, que faz parte da primeira medida de Deus. Amém? Então aí, meus amados irmãos, chegou a nossa vez de lutar. Vamos colocar as armaduras de Deus, como diz em Efésios capítulo 6, e vamos defender as sãs doutrinas. Vamos ler mais a Bíblia, vamos estudá-la mais,
vamos ouvir com interesse o que os pregadores fiéis estão dizendo. Definitivamente, recuse ser enganados pelos falsos mestres. E, finalmente, obedeça os gritos de alerta do nosso irmão Judas, o irmão de Jesus, não os Iscariotes. Também dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo e do próprio Senhor Jesus Cristo, que estão gritando nas Escrituras: cuidado, cuidado, aí vem os falsos mestres. Mas nós ficamos sonhando, com que eu não sei. Mas a mensagem de Judas é: lute, mesmo que você está protegido, mas alguém pode estar na dúvida, alguém pode precisar de você. Você mesmo precisa lutar para defender a sua fé. Lute pelas sãs doutrinas, lute pela verdade, lute pelos mandamentos de Deus, que Deus nos dá, lute pelas promessas, lute pelos princípios bíblicos, lute, lute e lute. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela epístola de Judas, que eu espero nos tenha ensinado bastante acerca da nossa fé. Ele que que parou, ele queria ensinar-nos sobre a nossa comum salvação e parou, mas de fato ele não parou, dando esses alertas, realçando o cuidado de Deus e instruindo-nos de como devemos nos proteger. Ele fez o trabalho, ele continuou o seu trabalho, do meu ponto de vista, ele continuou falando da nossa comum salvação, porque assim ele colaborou com o Espírito Santo, colaborou com o Senhor Jesus, colaborou com a Igreja de Jesus a firmar os crentes na sua salvação, que é comum a todos os eleitos. Mais uma vez, graças te damos, Senhor Jesus, graças te damos, ó nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Espírito Santo. Louvado seja Deus, louvado sejas por nos ter dado pela providência divina a epístola de Judas. Amém. Amém?